Livro de Jó, capítulo 12. Os três amigos haviam falado. Elifaz com suas visões, Bildade com sua tradição, Zofar com sua impaciência. Todos tinham a mesma conclusão. Jó havia pecado. Jó precisava se arrepender. Jó estava recebendo o que merecia. E Jó havia ouvido tudo. E agora era a sua vez. Não para chorar, não para suplicar, para responder. Jó abriu com ironia que cortava como faca. Sem dúvida, vocês são a voz do povo. E quando morrerem não haverá mais sabedoria. Era sarcasmo puro, cirúrgico, controlado. Os amigos haviam se apresentado como porta-vozes da sabedoria ancestral. Jó disse: que bom, porque quando vocês partirem a sabedoria vai junto. E então veio a resposta direta: mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Esse era o ponto. Tudo o que Elifaz, Bildade e Zofar haviam dito sobre Deus. Jó também sabia. Não era ignorância que o fazia questionar. Era conhecimento demais para aceitar explicações simples. Mas antes de ir para o ataque, Jó nomeou a sua dor. Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente. Eu, que orava a Deus, e ele me respondia. Havia uma amargura particular aqui. Não apenas o sofrimento, não apenas a perda, mas o ridículo. Ser apontado pelos amigos como exemplo do que acontece com quem peca. Ser a história que as pessoas contam para ilustrar a punição divina. E então Jó virou o argumento. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos. Embora o seu Deus seja a sua própria força. Se a teologia dos amigos fosse verdade, bons prosperam, maus sofrem. Então por que os ímpios vivem em paz? A realidade não confirmava a teoria. E então Jó fez algo inesperado. Com ironia ainda presente na voz, ele disse a Zofar, que havia ensinado sobre a sabedoria de Deus: faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. Era uma inversão elegante. Zofar havia dito que Jó não tinha sabedoria. Jó disse: até os animais sabem o que você precisa aprender. Mas havia algo genuíno aqui também. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. A criação inteira testemunha a soberania divina. Não precisamos de visões noturnas nem de tradições ancestrais. Basta observar um pássaro voar. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos. Assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Discernimento. Não rejeição total, mas recusa de engolir sem mastigar. E então Jó construiu o hino mais grandioso do capítulo. Mais grandioso até do que qualquer coisa que os amigos haviam dito. Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se Ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Até aqui, os amigos concordariam. Mas então Jó foi além. Ele tira das autoridades a sabedoria. Faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Afasta os sacerdotes do seu ofício, derruba os que estão no poder. Faz calarem conselheiros de confiança, acaba com a sabedoria dos idosos. Mostra desprezo pelas autoridades, acaba com a força dos poderosos. Jó estava dizendo algo que os amigos não queriam ouvir. Deus não é um sistema de retribuição previsível. Deus é soberano sobre tudo: reis, sacerdotes, conselheiros, nações. E a sua soberania não pode ser reduzida a uma fórmula de pecado e punição. E então Jó trouxe o contraponto luminoso. Deus revela os segredos escondidos nas trevas. E faz a luz brilhar na escuridão mais completa. No meio de um hino sobre poder que destrói. Uma linha sobre luz que revela. O mesmo Deus que derruba reis e destrói nações. Também ilumina o que estava escondido. Também traz à superfície o que estava enterrado. E então o ciclo das nações. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo, e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados. O mesmo que dá retira. O mesmo que ilumina também escurece. Não como capricho.
como soberania absoluta. Jó 12 é o capítulo em que Jó prova que conhece Deus tão bem quanto os amigos, talvez melhor, porque ele conhece um Deus que não cabe em fórmulas. Um Deus que derruba reis e levanta humildes, que seca a chuva e desata as inundações, que guia nações ao poder e as conduz ao deserto sem caminhos. Esse Deus não é um sistema de retribuição automática. Esse Deus é livre. E é exatamente essa liberdade que torna o argumento dos amigos impossível de sustentar. Porque um Deus verdadeiramente soberano não está obrigado a punir só os maus e abençoar só os bons, dentro do prazo que os humanos consideram razoável. Os animais sabem disso. As aves sabem disso. Os peixes sabem disso. Até as nações que foram levantadas e destruídas sabem disso. Só os 3 amigos ainda não sabiam. Creia, Jesus te ama e Ele vive.